Voltando aí, turma. Agora eu já recebi a ata de vocês, dá para a gente fazer a chamada. Deixa eu ver quem já entrou. Professora, boa noite. Boa noite. Você já fez chamada? Já? Vou fazer agora. Vou fazer pelo bate-papo aqui, para eu ver quem é que está online. Tá? Eu tô aqui sentada. Tá muito difícil, nossa. Professora, Oi, você já fez a chamada? Boa noite, né, em primeira mão? boa noite. Estou fazendo agora, Mércia. Ah, tá. Nossa, tá muito difícil, hein? Eu vou ouvir a aula. Não, fica lá comigo. Você vai fazer nada, não, só ficar lá comigo. Tem alguma Camila online? Elizabeth. Emanuele. Oi, presente. Tá. Fernanda? Fernando também tá. Graciele. Graciele Tô, professora Graciele Fernanda de Oliveira. Ok. Ô, professora, boa noite. Oi, Meu nome é boa Ariane. Estava sem áudio aqui para mim, eu não escutei você falando meu nome. Quem está falando? É Ariana. Você está me ouvindo? Porque eu não estava conseguindo ouvir vocês falando. Não, eu já pus presença para você. Ah, tá. E você me desculpa, é porque ficou mudo, tá bom? Sem problemas. Professora, Oi, você colocou presença para mim, Débora Vitória? coloquei. Colocou, obrigada. Boa noite, professora Ana Gabriele. Também já pus. Obrigada. Boa noite, professora. E a Aline mostrasse depois? Aline, sim. Obrigada, viu, professora? Ô, professora, se você olhar no chat, fica mais fácil você ver quem está presente. Professora. Para mim, a Oi. senhora colocou? Mércia? Já sim. Karen também? Thalita Vitória, a senhora já colocou? Para quem? Thalita Vitória, é porque eu consegui entrar agora. Ali Professora, Oi. boa noite. Já fez a chamada para todas as pessoas? Não, eu estou fazendo. Está fazendo por ordem. Ah, tá, não, porque tem gente lá embaixo já perguntando, eu achei que já tinha feito. Obrigada. Não. E Karen, está presente aí, pessoal? Larissa está aí? Letícia? Professora, Oi, Graziela Lopes está presente. Eu não ouvi meu nome também, não. já coloquei. Karen está presente? Luana. Professora, Luciana está aí? Oi. A Liane está presente, tá? Porque eu consegui entrar agora no Zoom, das duas primeiras aulas estão presentes. Beleza.
Professora, Karen está presente também, tá? Ok. Ô, Lucimar, qual que você perguntou? Luciana e Luana. Luana eu já vi aqui. Marco Saulo. Presente. Margarete Maria Eduarda. Ouviu aí, professor? presente. Beleza. Professor, Oi. Maria Eduarda está presente. ouviu o Marco Saulo aí? Sim. Tá ok, obrigado. Maria Selma. Natália Nayara. Natália Aparecida está presente. Pedro Henrique. Presente. Poliana. Rafael. Rafaela de Cássia. Presente. Rafaela Tamires. Presente. Samara Pereira, Samara Rodrigues. Nenhuma, né? Sônia e Suelen. Sônia presente. Suelen também. Ele tá aqui. Sueli, Thalita, Vitória e Tiago. Thalita presente. O seu é qual? Seu nome? O seu nome aqui? Quem que tá aí como Samsung, gente? Não consigo saber. É Ana Paula? Ah, sim. Ô, Lucimar, Oi. o meu é Fabiana Nascimento. Eu entrei, você já tinha falado, eu esperei ficar mais no fim para poder falar o meu. Beleza, já coloquei. Tá, obrigada. Doutora, Oi. você não falou que a aula voltava 8h10? Não era 20 minutos de intervalo? Oi? Por causa que você falou que ia ser 20 minutos de intervalo. Aí eu entrei, era 8h11 e a chamada já estava acontecendo, tudo misturado. Não tô entendendo nada. Você já falou isso todo mundo, não sei. Voltou às 8h10. Então, aí eu voltei, consegui entrar às 8h11 e eu tô vendo umas pessoas falando que já falou meu nome. Você tá começando do início? Não, Você- é porque eu estava sem a ata da turma, então eu estou fazendo chamada agora. Aí a gente que tem que falar o nome, que tá presente? Oi? E a gente que tá presente fala o nome para você? Eu fui fazendo pelo bate-papo aqui, quem estava online. E algumas pessoas eu chamei o nome. Tá. Eu só consegui entrar agora também. Luciana, né? Ok. Lucimar, boa noite. Boa noite. Eu também, professora, eu só consegui entrar agora. Eu estava Bruna. entrando no segundo. Mas eu tô Bruna. presente, tá? É Bruna. Quem mais entrou agora? Samara. Samara Rodrigues. Samara Rodrigues. Ok. Mais alguém entrou agora, gente? Lucimar, Oi. as aulas vão começar às 18h30? A princípio, sim. Aí vai ser quantos tempos? 4? Isso. Vão ser 4 tópicos, 4 tempos. O último acaba às 21h30. 21h30.
Mas eu falo assim, se conversar, não tem como 6, 7 horas igual as outras aulas anteriores, não? Essa semana eu não consigo. Pode Aham. ser que a partir da semana que vem a gente consiga iniciar, mas aí eu teria que dar aula de casa, porque para mim fica inviável começar às 19 horas estando aqui no grau. Porque como eu Ai, expliquei para os meninos no início da aula, eu moro em Ribeirão das Neves e eu trabalho na Fiat. Então eu saio de casa às 3h50 da manhã. Eu largando, né, a aula de vocês às 21h30, eu chego em casa às 11h30. Então, eu vou ter aí cerca de 4 horas para me dormir. Então, se mas eu tem sair aluno aí? Porque tá híbrido, então? Isso, está híbrido. Tem aluno aí na sala? Tem sim, Ah, tá. entendeu? Entendi. Aí tem que ser um acordo. Ou todo mundo fica em casa e a partir da semana que vem a gente começa, né, às 19h, ou então a gente vai ter que manter esse horário aí das 18h30, igual eu fiz com as turmas anteriores. Ô, professora, teve uma vez que a gente teve aula também assim, aí foi muito ruim, aí todo mundo escolheu ter online. E outra coisa, professora, nem foi passado para nós que essa matéria sua ia ser assim, que a gente tinha que uma semana ir, outra semana não ir. Não foi passado nada para nós, não. Entendi. Mas como já está podendo, né, ter um número maior de alunos na sala, aí as turmas já estão híbridas, né? Aí fica a critério de vocês aí também. Mas é porque a gente está falando a falta de comunicação do grau com essa turma. Entendi. Isso, eles não estão passando as informações. Para você ter ideia, aí eu fui tentar entrar em contato para conseguir a apostila do segundo módulo. Sabe o que eles viraram para mim e falou? Que era para mim poder estar retornando depois, porque eles não tinham como passar essa informação. A nós já iniciou hoje o segundo módulo, eles não têm como passar a informação de que dia que vai liberar a apostila para a gente. É muita falta de informação. Assim, eles não passam nada para a gente fica, desculpa da expressão, boiando, porque eles não falam nada. Entendi. Professora, e eles Realmente é falaram uma comigo, falha aí de professora, eles comunicação falaram mesmo. comigo que não ia ter aula presencial, só online. Aí a gente vai ter que tentar entrar num acordo, então, para ficar melhor para todo mundo, sabe? Porque essa semana, por exemplo, eu não consigo dar aula de casa. Então, vai ter que começar nesse horário mesmo de 18h30. Aí, a partir da semana que vem, a gente vê se começa às 19h, para ficar melhor para vocês. E aí, fica todo mundo no modo online, então. Mas aí a gente olha com você ou tenta entrar em contato com a escola? Não, aí a gente faz um acordo aqui, eu com vocês, para facilitar aí até para o pedagógico mesmo do grau, para eles não terem que intervir nisso, entendeu? Fica um combinado aqui com a turma da gente fazer dessa forma. É porque não mandou informação nenhuma mesmo. Eu nem sabia que ia voltar híbrido. Eu não sabia que a aula ia começar às 18h30. Entendi. E outra coisa, professor, que eu acho assim, errado, você não tem culpa disso, mas eu acho assim, como eles fizeram dessa forma, eu acho que deveria ter mandado antes de iniciar a sua matéria, que dia que era para a gente buscar a apostila, qual que seria o horário. A gente ficou totalmente sem saber, igual eu mesma. Entrei na aula, já era mais de 7 horas, por quê? Eu não sabia que a aula iria iniciar às 18h30. Eu estava no serviço. Quando eu chego em casa, mais ou menos por horário de 7 horas, que eu vi que a aula já tinha começado. Eu também. E quais alunos que tá aí? Porque não tinha informação nenhuma no grupo. Como é que esses alunos que tá aí sabiam que ia ter aula? Não sei, gente. Eles me avisaram no dia. Ah, tá. E tem uma folha Eles que eles deram para mim, mas é porque eu troquei o horário, né? Troquei de manhã, passei para a noite. E aí eles me deram uma folha que lá avisa o horário.
Uai, mas nem essa aula que começou 6h30, ninguém estava sabendo. Eu fiquei sabendo porque a menina jogou no grupo, senão ia estar perdida também. Eu entrei atrasada também, que eu não Mas, sabia. gente, Sua, viu? gente, é o seguinte, questão de horário, as aulas sempre foram 6h30. 7 horas a gente está tendo porque foram acordados com os professores para começar às 7 horas, justamente porque tem gente que chega em casa às 7 horas do trabalho. Mas as aulas, quando a gente foi lá, fez a inscrição e o pessoal do Brau explicou, sempre foram 6h30. Agora, em relação à aula híbrida, quando começou a autorização de fazer essa aula híbrida, quem estava inscrito já estava tendo as aulas, eles mandaram um termo para a gente por e-mail, e quem queria foi lá, fez o termo, assinou e mandou para ele. Só que a nossa turma deu muito problema, porque quem tinha falado que ia nas aulas não estava indo. Então, eles optaram pela nossa turma não fazer isso. Por isso, quando voltou, aparentemente, às aulas híbridas, eles não informaram para a gente, porque para a gente que falou que não ia, não faz diferença. Entendeu? Entendi. Então, Mas galera. no caso, teria Não como... estou justificando, não. Eles tinham que ter avisado sim, mas é uma expectativa, entendeu? Não, abaixa. Chaves, eu estou te trazendo esse presente, na verdade. No caso, se todo mundo acordasse, não sei também se quem vai concordar ou não, poderia olhar se semana que vem poderia continuar online ou voltar híbrido e todo mundo saber quem vai e quem não vai? Eu acho que deveria ser tudo online ou então voltar presencial. Mas para ser híbrida, agora, para ser híbrida, se você quiser, você vai ter que ir lá no Grau para você conversar com o pedagógico. Porque como a nossa turma deu... gente, já está tudo voltando, até a escola infantil já está voltando, já passou da hora de voltar presencial. Está voltando, mas está voltando com capacidade baixa, né? Não está sendo assim total. Exatamente, então, gente. Por que não tem como voltar o presencial todo? Porque a gente não tem estrutura. Olha o tanto de pessoas que a gente tem na turma. Eu não consigo colocar vocês com espaçamento dentro de uma sala. Então, não tem como voltar como um todo. É por isso que está nesse modelo híbrido aí. Mas vocês não são obrigados a aderir ao modelo híbrido. Se vocês querem assistir de casa, isso é um direito seus. E aí a gente vai olhando essa questão do horário, igual eu falei para vocês. Pode ser acordado entre mim e a turma, né, de começar às 7 horas, porque aqui no Grau, as aulas presenciais, elas começam às 18h30, né? Qualquer turma e qualquer curso é esse horário de 18h30. Mas aí a gente pode fazer esse acordo a partir de semana que vem, tá bom? Tá bom. Aí a Suzane olhou a foto e falou... Semi-aberto, a justiça... Beleza. Então, vamos continuar aí, galera. A gente estava falando sobre a CAPES, né? O nascimento aí da Previdência Social. Então, a Lei Eloy Chaves, né, de 1923, trouxe a criação dela. E aí, essa lei ela deveria ser aplicada somente ao operariado urbano, para que fosse aí aprovado no Congresso Nacional, dominado na sua maioria pela oligarquia rural, que foi imposta aí as condições de que esse benefício ele não seria estendido a esses trabalhadores rurais. Fato que na história da Previdência Social do Brasil, ela perdurou aí até a década de 1960, quando foi criado o Fundo Rural para cuidar aí diretamente da parte aí dos trabalhadores rurais do Brasil. Então, outra particularidade aí refere-se ao fato de que as caixas, né, elas deveriam ser organizadas por empresas e não por categorias profissionais. Então, cada empresa ia ter a sua caixa de aposentadoria e pensão, e a criação da CAP ela também não era automática. Vamos criar uma CAP. Não, ela dependia do poder de mobilização e organização dos trabalhadores de determinada empresa para reivindicar a sua criação.
Então, por mais que tenha existido lá a lei, né, que falava aí da criação dessa CAPES, os empresários aí, os donos da empresa, eles não se prontificaram a criar essas CAPES para beneficiar os seus trabalhadores, não. Essas CAPES, elas só eram criadas a partir do momento que os próprios trabalhadores se mobilizavam, organizavam e cobravam dos seus empregadores a criação dessa CAP. Aí sim a empresa ela ia lá e criava a caixinha lá de aposentadoria e pensão. Se os trabalhadores não tivessem esse conhecimento dessa CAP, né, que era um direito deles, a empresa deixava para lá, até o momento em que eles resolvessem cobrar. Fora isso, por livre e espontânea vontade, a empresa não fazia, porque, querendo ou não, era uma forma de prejuízo para eles, né? Era uma forma aí, de custo que eles iam ter a mais com esses funcionários. Então, a primeira CAP que a gente viu que foi criada aí foi a dos ferroviários, né? O que pode ser explicado pela importância que o setor desempenhava na economia do país naquela época e a capacidade de mobilização que essa categoria possuía. Então, a comissão que administrava aí a CAP, ela era composta por 3 representantes da empresa, um dos quais ele assumia a presidência aí dessa comissão, e tinha 2 representantes dos empregados. Esses representantes dos empregados, eles eram eleitos a cada 3 anos aí, né? O povo votava em quem eles queriam que fossem seus representantes, e aí a cada 3 anos havia essa troca aí de representantes. Então, o regime aí de representação direta das partes interessadas, com a participação de representantes de empregados e empregadores, vai permanecer até a criação do INPS, que foi em 1967, quando foram afastados aí do processo administrativo. Então, da CAPES surge esses representantes e eles permanecem aí até 1967. O Estado ele não participava do custeio das caixas, né? A gente viu que era mantido pelos empregados e pelas próprias empresas. Então, tinha porcentagem aí que era descontada diretamente desses empregados e a empresa ela também tinha porcentagem que ela investia. Então, dos empregados era 3% dos seus vencimentos e das empresas era 1% da renda bruta, né? Além dos consumidores aí do serviço das mesmas. Então, o Estado, né, o país em si, não tinha custeio nenhum com essas caixas de aposentadoria e pensão. Era cada empresa com seus empregados para custear elas mesmas. As próprias empresas, então, elas deveriam recolher mensalmente as contribuições das 3 fontes aí de receita e depositava diretamente na conta bancária da sua CAP. Então, cada CAP tinha uma conta bancária criada aí pela empresa e a empresa fazia, né, o recolhimento aí mensal dessas contribuições e depositava lá nessa conta bancária. Então, além das aposentadorias e pensões, os fundos eles proviam serviços funerários, serviços médicos explicitados no artigo 9 da lei. Se a gente pegar a lei, vai estar lá descrito para a gente todos os benefícios aí que esses funcionários, né, esses empregados iam ter. Então, socorro médico em caso de doença em sua própria pessoa, né, ou algum familiar que morasse sobre o mesmo teto e sobrevivesse da mesma economia, né, da mesma renda. Então, os medicamentos, eles poderiam ser comprados aí por um preço especial, que era determinado pelo Conselho de Administração, então eles tinham desconto nessas medicações. Outro benefício era o pagamento da aposentadoria, né? Quando chegasse determinada idade aí, ou tempo de trabalho, as pessoas aposentavam e passavam a ter aí esse salário mensal, ou a pensão para os seus herdeiros em caso de morte. Então, era garantido aí para o familiar, caso
o empregado viesse a falecer, que o familiar ia ter o recebimento aí dessa pensão mensal decorrente do falecimento do empregado. E de 1922 a 1930, a gente vai ver aí cenários de crises econômicas e políticas, né, em que se conjugaram fatores de ordem tanto interna quanto externa e que tiveram como efeito a diminuição do poder das oligarquias agrárias. Em particular, atuaram aí no Brasil as crises internacionais de 1922 a 29, tornando aí mais agudas as contradições e instalações contra a política dos governadores. Então, as crises internacionais afetaram direto aí o Brasil diretamente, porque tinha reflexo aí na exportação dos produtos, na agropecuária. Então, o Brasil sofreu aí com as crises internacionais também. E em 1939, vai ter uma regulamentação, que é a Justiça do Trabalho. E em 43, né, 1943, vai ser homologada aí a consolidação das leis trabalhistas, o surgimento aí da CLT. Então, são promulgadas essas leis trabalhistas aí, que vão procurar estabelecer um contrato, né, de capital-trabalho, né, assinatura aí da carteira do empregado, que vai garantir os direitos sociais a esse trabalhador. E, ao mesmo tempo, vai ter a criação aí do sindical do Estado. Né? Estas ações, elas transparecem como dádivas do governo e do Estado e não como uma conquista do trabalhador. E aí, o fundamento dessas ações era manter o movimento trabalhista contido dentro do Estado. Eles criaram isso aí como uma forma de mascarar, né, certas condições de trabalho, mas para mostrar que, de certa forma, os trabalhadores teriam alguns benefícios exercendo aí o seu trabalho braçal. Porém, em 1933, a gente vai ter aí a unificação das CAPs. Né? Eles viram que as CAPs elas precisavam expandir, né, o modelo aí de caixa de aposentadoria e pensão já não estava dando muito certo, né? Precisava de uma expansão, de um crescimento, de algo melhor para esses trabalhadores. E aí são substituídas, então, pelos IAPs, que são os Institutos de Aposentadorias e Pensões. Nestes institutos, trabalhadores eles vão ser organizados por categoria profissional e não por empresa, igual era as CAPs. Então, se eu tenho vários comércios, eu vou criar um instituto de aposentadoria e pensão para os comerciários. Então, todos os comerciários vão ter um único instituto como referência. Não é igual à CAP, que cada empresa tinha o seu. Então, em 1933, foi criado o primeiro Instituto de Aposentadoria e Pensão, que foi o dos Marítimos. E aí, seu decreto de constituição definia os benefícios assegurados aos associados, que não fazia muita diferença dos benefícios que a CAP tinha, não, tá? Então, o pagamento da aposentadoria, as pensões em caso de morte para os membros da família, assistência médica e hospitalar, só que aqui a gente já vai ter a internação. Eles tinham direito a uma internação de até 30 dias, sendo custeada aí por esse IAP. A gente vai ter socorro farmacêutico, mediante a indenização pelo preço do custo acrescido das despesas aí de administração. Tá? Então, a gente tem uma melhora aqui nos benefícios, né? Além da assistência médica hospitalar, agora eles já têm o direito de se internar em caso de uma enfermidade um pouco mais grave. Eles têm até 30 dias aí para ficar internados sem ter custo, sem ter gasto, porque esses IAPs aí ia custear tanto para o trabalhador quanto para os seus familiares que dependiam ali da sua renda. E aí o custeio dos socorros mencionados, ele não deverá exceder a importância correspondente ao total de 8% da receita anual do Instituto. Então, os socorros farmacêuticos, né, que eles tinham ali mediante indenização do preço, esse custo, eles não poderiam
exceder 8% da arrecadação do Instituto. Então, eles olhavam qual que era a receita que esse IAP estava tendo anual, e aí o empregado ele poderia gastar aí, né, o seu socorro ele poderia ser usado até 8% dessa receita anual. Passou disso, ele ia ter que custear do próprio bolso. Daí ele tinha aí, uma ajuda, mas essa ajuda tinha limite. E aí esse limite era de 8% da receita anual do Instituto. Então, os IAPs eles foram criados de acordo com a capacidade de organização, mobilização e importância da categoria profissional em questão. Em 1933 foi criado o primeiro instituto, né? Em 1934 foi o dos comerciários e dos bancários.